O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao participar da mega manifestação pela anistia aos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, celebrou a quantidade de pessoas na Paulista e disse: "Vamos passar essa energia para o Congresso pela anistia. Anistia já." Ele acrescentou: "Se a gente pudesse traduzir esse grande evento em poucas palavras, essas palavras seriam liberdade, anistia, pacificação, esperança." O governador afirmou: "Nós precisamos de democracia, nós precisamos da liberdade. Só a liberdade vai garantir a segurança jurídica. A verdadeira representatividade é estar no meio de vocês, ouvir o que vocês têm para falar." O governador apontou que os processos e as penas contra os presos políticos de Moraes estão claramente incorretos e explicou: "Está errado, e é por isso que a anistia é necessária." Ele prosseguiu: "E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil, olhar para a frente." Tarcísio rebateu as alegações de que conceder a anistia poderia abrir alguma espécie de precedente indesejado, lembrando que o Brasil já viu inúmeras anistias, inclusive concedidas por ditadores. Ele disse: "Pedir anistia não é uma heresia." Ele lembrou que o Brasil tem um alto grau de impunidade para crimes graves, comparou com as penas dadas em bloco aos presos políticos e afirmou: "A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, com a justiça, com a esperança." O governador afirmou: "Tenho certeza de que depois desse evento, Deus vai tocar o coração de cada senador, de cada deputado, e vamos ter a anistia." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral,
Seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Olha isso aqui. Parece, pastor Silas, parece que não tem ninguém. Tem gente ou não tem? Quem veio de graça? Perguntar de novo, não ouvi direito. Quem veio de graça? Vamos passar essa energia para o Congresso, pela anistia. Anistia já! Nós estamos aqui, se a gente pudesse traduzir esse grande evento, esse mar verde e amarelo, em poucas palavras, essas palavras seriam liberdade, anistia, pacificação, esperança. A gente precisa de liberdade, porque só a liberdade vai garantir verdadeiramente a democracia. Nós precisamos da democracia, nós precisamos da liberdade. Só a liberdade vai garantir a segurança jurídica, só a liberdade vai garantir a verdadeira representatividade. É estar no meio de vocês, é ouvir o que vocês querem, é ouvir o que vocês têm para falar. E irmãos nossos, brasileiros, perderam a sua liberdade. E por quê? O que fizeram? Será que está correto, que as penas estão razoáveis? Está errado. É por isso que a gente está aqui pela anistia. É por isso que a anistia é importante. Uma pauta política, uma pauta humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos discutir o que interessa. Nós estamos perdendo o bonde da história, estamos ficando para trás. Não podemos ser eternamente o país do futuro. Nós temos muito potencial, mas temos que pensar na nossa vocação, no nosso potencial, no nosso crescimento. Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo? Por que vocês estão pagando caro no feijão? Por que vocês estão pagando caro no arroz? E se está tudo caro, volta Bolsonaro! Tem uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Algumas pessoas podem dizer: não
Não podemos dar anistia, porque vai abrir precedente na história do Brasil. Sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, com os emboabas, com os mascates, na insurreição pernambucana, sempre houve. Foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Só que agora nós temos pessoas como a gente, caminhoneiros, cabeleireiras, pessoas simples, pessoas humildes, que estavam lá vendo o que acontecia, conhecendo Brasília. Nós precisamos da anistia. Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. E eu vou falar para vocês, eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante. Eu quero prisão para quem rouba celular. Eu quero prisão para quem invade terra, para quem invade propriedade privada. Eu quero prisão sim para o corrupto. Imagina um país onde o ladrão de celular é preso e volta para a rua. Quantos crimes que chocam cometidos por pessoas que são reincidentes. Esses caras têm que ficar na cadeia. É para eles que a gente quer a prisão. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Eu tive o privilégio de fazer parte do governo do maior presidente da República que esse país teve, Jair Messias Bolsonaro. Mais do que isso, tive o privilégio de conhecer de perto o presidente Bolsonaro, de acompanhar muitas passagens dele no poder. E eu vi quantas vezes o Bolsonaro chorou. Eu me lembro do sofrimento dele no hospital para reverter uma cirurgia por causa de um atentado. Quanto ele sofreu, quanta dor. Quem não se lembra dos filhos naquela cama de hospital, da Michele, orando, dobrando o joelho para que o pai tivesse uma chance. Atentado contra a vida dele. Eu vi o presidente preocupado com as pessoas na pandemia, e por isso ele arrumou rapidamente alternativas. Por isso veio o auxílio emergencial, por isso veio o Pronamp, por isso veio o benefício emergencial. Quantos empregos salvos. Eu acompanhei o presidente, a alegria dele em cada entrega de obras aguardadas há muito tempo. O Brasil era um cemitério de obras paradas. Eu vi a alegria do presidente com Rogério Marinho entregando água no Nordeste, fazendo poço artesiano, fazendo a transposição do São Francisco. Eu vi o presidente lutando para baixar impostos, e ele baixou impostos, baixou no combustível, baixou IPI. A alegria do presidente fazendo Pix, a alegria do presidente se preocupando com as pessoas. E é por isso que o presidente gosta de andar no meio de vocês. E tem gente que não anda no meio de vocês. Presidente, o senhor faz falta. O senhor faz muita falta. Só que a injustiça não vai prevalecer. E eu tenho certeza que o senhor vai voltar. E o senhor vai voltar para trazer esperança para essas pessoas aqui. Porque essas pessoas que estão aqui, vestindo verde e amarelo, essas pessoas que estão aqui porque encontraram um presidente que confia, que acredita, que gosta, que ama a família, que ama a pátria, que é temente a Deus e que luta pela liberdade de todos nós. Por isso é que nós estamos juntos.
Por isso que a gente está aqui e eu quero ouvir vocês. Um grande volta Bolsonaro! Eu tenho certeza que depois desse evento, Deus vai tocar o coração de cada parlamentar, de cada deputado, de cada senador, de cada líder. Nós vamos ter anistia. E eu tenho certeza que essa anistia vai ter sido uma conquista de cada um de vocês. Cada um de vocês que saiu das suas casas, que vestiu verde e amarelo, que está aqui conosco para lutar pelo próximo, para lutar pelos nossos irmãos, para lutar pelo nosso Brasil. Viva o Estado de São Paulo, viva o Brasil, que Deus abençoe vocês. Brasil! Brasil acima de tudo! Grande abraço.